que é um tema bastante comum, né? E cada vez mais as pessoas estão dependentes, né? Sem nem perceber, porque a gente vive muito no modo automático. Então a gente às vezes é dependente e nem repara por não se conhecer mesmo, por falta de conhecimento, de identidade. Então, assim, você aí que tá me assistindo, você se considera uma pessoa dependente, emocionalmente falando? O que vocês acham, sim ou não? Não precisa responder aqui na live, não. Só pensa aí e depois a gente conversa no final. Então, você se sente feliz só quando tem alguém perto? Ou você consegue ficar feliz sozinho, sozinha? Você depende do outro pra tomar alguma iniciativa, alguma atitude? Essa tela tá muito perto, né? Melhorou. Que mais? Você precisa que as pessoas te elogiem, te aprovam? Você precisa da aprovação dos outros? Querendo ou não, hoje é muito comum isso, né? A gente fica dependendo do outro, dependendo do elogio. Se o outro nos critica, a gente leva isso como verdade absoluta. A gente se condena, se culpa. E o que acontece? Isso pode estar relacionado à dependência emocional. Até um ponto, ok, você ser um pouco dependente, mas a partir do momento que atrapalha a sua vida, atrapalha a sua rotina, atrapalha os seus relacionamentos, aí a gente tem que ficar em alerta. Porque também pode desenvolver transtorno, né? Como o transtorno de borderline, que é causado pela dependência emocional. Mas isso é assunto para outra live. Bom, então assim, o que é essa dependência emocional? A dependência emocional, ela acontece quando uma pessoa, ela projeta todas as suas expectativas no outro. Seja em relacionamento, seja alguém da família, seja em amizades. Então a pessoa precisa do outro para ser feliz, precisa do outro para se autoafirmar, para se conhecer, para se desenvolver. Então ela fica totalmente dependente do outro. Isso é legal? O que vocês acham? Claro que não, né? Porque a pessoa ela perde a sua identidade, ela perde o seu poder de atuação na sua vida, na sua rotina, pra ficar dependendo de outra pessoa. Então, o que acontece? Pra ser feliz, a pessoa ela condiciona a sua felicidade no outro. Então, pra eu ser feliz, eu tenho que estar com fulano. Pra eu ser feliz, eu tenho que estar com ciclano. Pra eu mudar de casa, eu preciso da opinião de outra pessoa. Eu preciso da aprovação de outra pessoa. Então, você começa a condicionar sua felicidade no outro. Vocês percebem a dificuldade que isso causa nas suas relações? Tem gente que tem relacionamento longo e começa a ficar totalmente dependente do seu parceiro. Começa a ter ciúmes excessivos, começa a sufocar o outro, ter sentimento de posse. Então, vocês viram que eu fiz um delineado rosa hoje, né? Quem tá inventando moda sou eu nessa quarentena. Então, até para tomar decisões, a pessoa precisa de outra pessoa, da aprovação do outro. Então, ela não consegue tomar decisão sozinha, ela não consegue se responsabilizar pelas coisas sozinhas e fica nessa expectativa, né? Então, o dependente emocional, no fundo, ele precisa de uma aprovação para ele se sentir amado e para ele se sentir feliz. Então, quando ele está sozinho, ele não consegue ficar bem sozinho, né? Não consegue ficar bem com a sua solitude. E isso é muito grave, porque se você condiciona a sua felicidade no outro, o que acontece? A sua felicidade vai estar comprometida sempre, concorda? Porque querendo ou não, o outro ele não tem obrigação nenhuma de te fazer feliz. O outro não tem responsabilidade nenhuma com você. A responsabilidade de ser feliz tá em cada um de nós. A gente precisa ter essa responsabilidade e não projetar isso no outro. Então, assim, outra coisa, o que alimenta essa dependência emocional? O que alimenta a dependência emocional é a insegurança. E olha, gente, é insegurança, baixa autoestima, falta de identidade, falta de amor próprio. Tudo isso vai alimentando essa dependência. Então, se você não tá trabalhando o seu autoconhecimento, a sua insegurança, provavelmente você vai ser uma pessoa com dependência emocional, entende? Então, assim, insegurança, gente, é uma máquina de destruir relacionamentos. Principalmente relacionamento. Como que fala? Deu branco. Principalmente relacionamento amoroso, né?
Porque se você tá insegura com você, você vai projetar no outro as suas expectativas. Você vai ter ciúme excessivo. Ciúme não é errado, tá, gente? Mas o ciúme excessivo, ele faz muito mal. Então tem que ficar em alerta com isso. Que mais? Então, o que eu tava falando, que insegurança é uma máquina de destruir relacionamentos. Porque quando você não tá bem com você, quando você não, vou usar uma expressão meia popular, quando você não confia no seu taco, a grande chance de você projetar essa insegurança no outro é muito grande. Porque aí você não confia em você, provavelmente você não vai confiar no outro. Não vai confiar no seu namorado, na sua namorada, no seu marido, nos seus filhos, né? Então o seu relacionamento vai ficar prejudicado, entendeu? E aí o que acontece? Quando você não trabalha essa insegurança, essa baixa autoestima, você perde um pouco da sua autonomia, né? Quando você fica dependente do outro, você perde um pouco a sua autonomia. Porque você perde o poder de decidir as coisas. Você precisa do outro pra decidir, do outro pra falar, do outro pra te afirmar, te elogiar. Então fica sempre na espera do outro fazer as coisas pra você. Tem pessoas que projetam muito assim: quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu casar e realizar meu sonho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver sucesso na minha empresa, eu vou ser feliz. E vai sempre condicionando a felicidade nas coisas, no ter. E eu já falei isso aqui uma vez. A felicidade não está no ter, e sim no ser. Entendeu? Você precisa ser feliz. Porque se você não é feliz com você mesmo, não adianta você ser mãe, não adianta você realizar todos os seus sonhos, não adianta você trabalhar na melhor empresa, não adianta você ser o cara mais rico da terra. Por quê? Porque você não vai ser feliz, entende? Então a gente precisa aprender a ser feliz com nós mesmos, entendeu? Outra coisa, se uma pessoa projeta felicidade em ser mãe, por exemplo, aí o que acontece? Ela vai engravidar, vai ter esse filho. Imagina a carga que esse filho nasce, que esse filho vai carregar durante a vida. Ou seja, ele veio no mundo para fazer a mãe dele feliz. Entendeu? E a função de filho, a função de ninguém é fazer o outro feliz. Vocês entendem? Então imagina a sobrecarga nessa criança desde sempre, porque a mãe tá projetando a felicidade dela no filho. E aí o filho não vai conseguir suprir essa expectativa. Por quê? Porque o que eu falei, a felicidade depende de cada um, né? Não é o filho que vai te fazer feliz, não é o emprego, não é a casa, não é relacionamento. Você tem que conseguir ser feliz. Como que consegue ser feliz assim, sozinho? Se conhecendo, mergulhando no autoconhecimento. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar, tá? Dependendo se for fácil de responder, eu respondo rapidinho e retomo o assunto pra não ficar atrapalhando a live, tá bem? Bom, então, vou falar um pouco dos sintomas da dependência emocional. Um pouco eu já falei aqui, que é o ciúme excessivo, dificuldade de tomar decisão sozinho, dificuldade de dizer não. Sabe o que acontece também que a pessoa dependente faz? Ela se doa muito pelo outro. Ela faz tudo pro outro. Por quê? Porque ela quer receber de volta. Ou por medo de perder a pessoa. Então ela começa a se doar, a fazer mais do que o necessário. Ela começa a se colocar em segundo plano pra fazer vontade do outro. Entende? Tanto que é grave. Então, assim, como trabalhar o autoconhecimento? Gente, primeira coisa a trabalhar no autoconhecimento é se conhecer, conhecer a sua identidade. E a terapia é muito importante para esse trabalho de autoconhecimento, tá? Porque às vezes sozinho, em casa, é legal demais de você mergulhar em você e na sua história e se conhecer. Mas na terapia, eu acho que é o ideal, assim, porque mergulhar sozinho nas suas qualidades, nos seus traumas, nos seus fantasmas emocionais, às vezes é ruim, às vezes é duro, às vezes é difícil. Então, com a ajuda de um profissional, fica mais fácil. Porque, assim, o segredo do autoconhecimento não é só, eu vou me conhecer e tá mil maravilhas, sou uma pessoa que me conheço e não. Não é isso. Além de você além de você ter que praticar o autoconhecimento, não é só se conhecer. Você precisa saber lidar com o que você vai descobrir.
Porque muita gente foge disso. Muita gente não quer olhar pra dentro, porque olhar pra dentro faz mal, pode doer. Às vezes você vai se deparar com sentimentos que você não quer, com traumas que você não quer, com sentimentos que vai te fazer mal, ficar triste. Então é importante descobrir, mergulhar na terapia, né, com o profissional, para conseguir lidar com esses traumas, com esses fantasmas, com as dificuldades. Autoconhecimento não é mil maravilhas, um sonho que todo mundo quer e vai fazer muito bem pra minha vida. Não, entendeu? Você pode lidar com sentimentos ruins, com frustrações. Então você precisa estar preparada. Não é só me conhecer, é conseguir lidar com o que eu vou conhecer de mim mesma. Vocês entendem? E quando seu namorado pede pra você fazer outras coisas e pensar menos nele, o que fazer? Pensar menos nele. Parece difícil, né, gente? Mas por que a gente não consegue parar e começar a controlar os nossos sentimentos? Porque a gente vive muito no modo automático, como eu falei aqui mais cedo. A gente, quase 90% das atividades do nosso dia, a gente faz sem pensar, sem observar, sem parar e refletir. Então, se ele tá falando, para de pensar em mim, para de pensar nele, vai pensar em você, vai cuidar de você, entende? Vou continuar aqui. Então, assim, a dificuldade de dizer não, dificuldade... Isso aqui são sintomas, tá, gente? Da dependência emocional, que é muito comum. Que mais? Quem aí tá se identificando com alguns sintomas desse? Não precisa responder, mas se quiser responder, pode. Que acha que é uma pessoa dependente. Porque às vezes a gente e nem sabe, né? Tipo, não repara. Então, como eu tava falando, o hábito de se colocar... Esse óculos meu tá torto. O hábito de se colocar como segundo plano, fazer tudo à vontade do outro, se doar muito pelo outro, esperando algo em troca ou com medo de ser abandonado, largado, né? O dependente emocional, ele tem muito medo de ser rejeitado, de ser largado, abandonado. E pensa, não consigo viver sem essa pessoa. E ela começa a se desgastar, a direcionar muita energia pra manter o outro na vida dela. E, gente, a gente não tem que obrigar ninguém a ficar na nossa vida. E nem insistir pra ninguém ficar na nossa vida. Entende? Quando a gente se conhece, tem amor próprio, conhece o nosso valor, a nossa essência, a gente não fica insistindo pro fulano, pro ciclano ficar na nossa vida. Fica se quiser. Entende? Eu até falei isso aqui também. Aprenda a ser sua melhor companhia, porque todas as outras são temporárias. Então não adianta tentar forçar pra alguém ficar na sua vida, implorar ajuda, atenção. Não, gente, não. Entende? Como controlar a ansiedade emocional, eu já falei aqui. Vai sair um pouquinho do tema, mas eu vou falar bem rapidinho. Eu já falei aqui. Primeira coisa, descobrir a causa dessa ansiedade, né? Olha, gente, todo comportamento, ele tem uma função. Então, se você tá ansioso, tem uma função aí. Então, a gente tem que descobrir qual é o pensamento que tá vindo antes da ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, sempre. Sim, tem que observar tudo, mas o principal para controlar, organizar os pensamentos, atividade física, alimentação balanceada, fazer alguma técnica de respiração, de meditação, seja yoga, enfim, alguma atividade que vai te ajudar nas técnicas de respiração. A técnica da respiração diafragmática é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês aqui como que é. Como sair dessa dependência emocional, eu já vou falar aqui no final. Agora eu tô falando um pouquinho dos sintomas, pra gente identificar mais fácil como que é essa pessoa dependente. Às vezes a gente convive com uma pessoa assim, ou às vezes a gente é assim, então não sabe. Então os sintomas são importantes. Então, outra coisa é incapacidade de sentir sozinho, de se sentir bem sozinho. Ou seja, pra estar feliz tem que estar com outro, pra estar bem tem que estar com outro, pra estar satisfeito tem que estar com outro e nunca fica feliz sozinho. Nunca tá satisfeito sozinho. Então, assim, se o outro sai de perto, acabou meu dia. Nossa senhora, agora eu não vou conseguir ser feliz. Vocês entendem? Bom, vou continuar. Então, lembra que eu falei do ciúme exagerado, que é um ponto muito importante. Gente, ciúmes não é bom pra ninguém, né? Vocês lembram que eu falei na outra live? Que ciúmes não adianta nada. A gente tem que ter confiança em si mesmo.
Entendeu? Por isso que a insegurança é uma máquina de destruir relacionamento. Porque a maioria da população não se sente segura, entendeu? E muitas dessas coisas de insegurança vem da infância, tá? Então tem que destravar aí esses bloqueios, esses traumas, esses fantasmas emocionais. Falta de interesse por outras amizades ou relacionamentos. Só serve se for aquela pessoa, só serve se for aquela amiga, aquele amigo. Incapacidade de fazer planos pessoais que não envolva essa pessoa. Por exemplo, eu não vou fazer um plano se o meu namorado não estiver comigo. Eu não vou planejar nada se ele não estiver comigo pra fazer comigo. Entendem? Insegurança no relacionamento, que eu já falei. Hábito de ser possessivo e controlador. Gente, presta atenção. Se você é uma pessoa no seu meio ou se você se relaciona com alguém que tem essa necessidade de posse, fique em alerta. Porque tem alguma coisa errada aí. Tá? A gente não consegue controlar ninguém. Então, assim, é uma ilusão pensar que você vai conseguir controlar o seu namorado, o seu marido, o seu filho, o seu cachorro. Não vai, entendeu? Então, a gente não controla ninguém. E não adianta ficar ansioso, ficar preocupada, ficar nervosa, tentando controlar o outro. É um desgaste de energia à toa, tá? Incapacidade de reconhecer o seu valor. Isso entra muito na falta do amor próprio, né? Porque quando a pessoa se ama, ela sabe o seu valor, ela sabe a sua essência. Muito mais da sua. Muito além da sua imagem, da sua autoimagem. Que mais? Vocês estão aí, gente? Vocês nem estão mandando perguntas porque eu falei que é no final ou porque vocês não querem mandar? Bom, continuando. Então, quais são as causas dessa dependência emocional? Eu falei dos sintomas, né? Falei o que é. Fiz as perguntas se você se considera uma pessoa dependente, se você consegue ser feliz sozinho, enfim, etc. Causas da dependência emocional. Gente, vocês não estão mandando coração, podem mandar, tá? Hoje eu tô carente aqui, tô brincando. Então, assim, a gente tem que ter noção, tem que ter consciência do que causa essa dependência emocional. Como eu falei, todo comportamento ele tem uma função. A gente não tem comportamento à toa, entende? Então, a gente tem que entender o que essa dependência emocional significa pra pessoa, pra fulano, pro paciente, pro amigo, entende? Tem uma função. E o primeiro passo para se livrar dessa dependência emocional é superar essa necessidade de suprir o vazio. Sabe? Com o amor do outro. Geralmente, pessoas dependentes, elas se sentem muito sozinhas, sentem um vazio muito grande. Quase todas. É assim, vamos generalizar. Que mais? A pessoa que ela é dependente, ela sente muito medo de errar, muito medo de ser julgada, muito medo de ser humilhada, muito medo de ser rejeitada mesmo pelos seus erros, sabe? Podemos fazer para através da assim melhorar nesse aspecto, não depender do outro. Olha, o que podemos fazer para, através da autoestima, melhorar nesse aspecto? Gente, muita gente que é dependente emocional sofre da baixa autoestima. Então a gente precisa parar de alimentar essa dependência, trabalhando o amor próprio, a identidade. Entendeu? Porque a pessoa primeiro ela tem que se conhecer pra depois ela formar a identidade. Tipo assim, pra ela formar a identidade, entende? Então eu me conheço, eu sei o que eu sou, eu sei a minha essência. Então você tem que se conhecer, mergulhar em si pra saber o seu valor, a sua essência, a sua identidade. Quando você vai se conhecendo, se aceitando, o que acontece? Você vai aumentando esse amor próprio. Ninguém nasce com um amor próprio maravilhoso, tá, gente? É um trabalho diário, um domínio próprio que a gente tem que trabalhar diariamente. Que mais? Então a pessoa que é dependente tem muito medo de errar, muito medo de ser julgada, rejeitada. E esse traço de dependência é muito comum naquelas crianças que na infância foram super protegidas. Sabe aquelas crianças que o pai e a mãe não deixa cair no chão, que já tá pegando antes, não deixa chorar, que já tá resolvendo o problema, que super protege mesmo. Então, geralmente, essas crianças vão desenvolver esse traço da dependência emocional. Então, cuidado. Cuidado com os filhos, viu, gente? A personalidade dos filhos, a identidade dos filhos começa a ser
criada a partir da infância pelo que os pais ensinam e falam a respeito dos filhos. Então, cuidado ao chamar um filho de burro, ao falar, nossa, você não vai ser ninguém, você não vai crescer, porque aí você tá reforçando a ideia e aí a criança tem grande tendência a crescer com essa crença como se fosse verdade. E aí vai ter um bloqueio para se desenvolver, um bloqueio para trabalhar, para fazer o autoconhecimento e tudo mais. Oi, Mário, beijo. Oiê, Marcela. Então, o excesso de cuidado com os filhos acaba que pode ser projetado na vida adulta. Acaba que pode não, quase sempre é. Então, agora eu vou dar umas dicas pra você, para superar a dependência emocional. Primeira coisa, valorize-se. Quem aqui na live que se valoriza? Falar é fácil, né, gente? Falar, eu me valorizo. Mas e na prática, como que é? Você valoriza mesmo? Ou você fica implorando atenção, implorando carinho, implorando pra ficar com contatinho? E aí, como que vocês ficam? Então, Luísa, como descobrir se estamos tendo dependência emocional? Eu falei aqui na live um pouquinho mais cedo. Depois eu vou deixar a live salva, tá, gente? Pra quem entrou no meio e vai perder. Então, assim, eu dei vários sintomas da dependência física. Eu vou falar por alto todos eles de novo pra não ficar repetitivo. Então, ciúme excessivo, dificuldade em tomar decisão sozinha, dificuldade de ser feliz sozinha ou sozinho, dificuldade de dizer não, se doa muito pelo outro, esperando ter algo em troca, ou se doa muito por medo de perder a pessoa, né, pra manter a pessoa na vida. Medo de ser rejeitado, hábito de se colocar sempre em segundo plano. Que mais? Incapacidade de se sentir bem sozinho, né? Que não consegue ser feliz sozinho. Ciúme exagerado, sentimento de posse, controlador. Que mais? Insegurança no relacionamento. Como eu falei, insegurança é uma máquina de destruir relacionamentos. Uma máquina, gente. Então, assim, se tem alguma coisa errada no seu relacionamento, pode ficar em alerta que tem a ver com a insegurança de um ou do outro, tá? Que mais? Agora eu vou voltar aqui para as dicas. Primeira coisa, se valorizar, né? Se valorize. Faça uma lista. Eu sempre falo isso para meus pacientes que tem a baixa autoestima, ou que não se conhece, ou que acha que não tem valor para ninguém, que tem a vida, sente que a vida tá vazio. Então eu falo, faça uma lista das suas qualidades, das suas virtudes, das suas habilidades, das suas conquistas. É muito importante a gente dar valor nisso, porque a gente acha que só a grama do vizinho que é verde, né? A gente fica com esse efeito e esquece que a nossa grama também pode ser verde, só depende da gente. Então faça uma lista das maiores virtudes, habilidades. Veja quantos recursos você tem para realizar o que precisa, o que quer, o que deseja, sem precisar da outra pessoa, tá? Você consegue fazer isso sozinha. Pode ser difícil, mas faça. É antes feito do que perfeito, tá? Não se esqueça disso. Auto-reconhecimento. É o que eu falei, reconheça cada conquista, cada acerto, cada passo, comemore suas vitórias, independente se foi uma super vitória, se foi uma vitória de tô mal, não quero levantar da cama, mas conseguiu levantar, ok, é uma vitória, entendeu? Que mais? Individualidade, tenha seu momento só, sabe? Faça uma lista das coisas que você gosta de fazer sozinha. Ah, não gosto de fazer nada sozinha? Tem gente que não gosta, né? Ai, não gosta de ficar sozinha. Ainda mais agora nessa quarentena, muita gente tá surtando pelo fato de ter que ficar sozinho, né? Então, assim, as pessoas vivem tanto no automático, tanto na correria da rotina, que esquecem de apreciar a sua própria companhia, esquecem de fazer atividades com ela mesma, de ter um tempo só. Por quê? Como a rotina é muito corrida, acorda cedo, trabalha, vai, faz isso, faz aquilo. Chega em casa morto, cansado, vê um pouquinho de filme, lê um livro rapidinho, uma novela e dorme rapidão. Então, assim, não tem esse tempo, né? Esse autocuidado. Que mais? Eu vou responder as perguntinhas já, tá, gente? Só pra não perder o meado aqui.
Então, assim, confie nas suas decisões. As pessoas que são dependentes geralmente tomam atitude, tomam uma decisão e fica com receio de estar errada, fala, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? E vai pedir o conselho de outra pessoa, espera a aprovação do outro. Não espere a aprovação do outro. Se você tomou a decisão, se você sentiu no seu coração que era a decisão certa, ok, segue o jogo. Tá? Autocrítica. Seja menos autocrítico com você. É como eu falei, nós somos nossos próprios carrascos. A gente se cobra demais, a gente se culpa demais, a gente vê defeito demais na gente. O que o outro fala ao nosso respeito, que é negativo, a gente acredita e leva isso como mantra de vida. Então, assim, é importante ter essa autocrítica, tá? Aprenda a lidar com os seus erros. Não fica cobrando perfeição, que eu já falei aqui que perfeição não existe. Só no Instagram que existe perfeição. Tá? Então, assim, gente, seja leve com você mesmo, seja paciente com você mesmo. Ninguém é perfeito. Se você errou, se você fracassou, se você desistiu, tá tudo certo. Entendeu? A gente é humano, ninguém é forte o tempo inteiro. Então, seja mais tranquilo com você, mais leve. E tá tudo bem errar. Da mesma forma que acertar é bom, ok. Errar não é tão bom, mas serve como lição, como aprendizado, como experiência. Então, é importante a autocrítica. Outra coisa, tá se sentindo muito dependente emocionalmente do outro ao ponto de te atrapalhar, ao ponto de gerar mal-estar pra você? Procure um profissional. Procure um psicólogo, uma psicóloga, porque é importante fazer esse acompanhamento. Porque se você se sente tão dependente ao ponto de sufocar o outro, né? Isso acontece muito. Relacionamentos que as pessoas sufocam o outro. E aí o outro, como mecanismo de defesa, começa a se afastar, começa a evitar. E aí a pessoa não entende. Por que fulano tá afastando de mim? Por que ciclano não tá querendo ficar perto de mim? E muitas vezes é isso. Você tá sufocando, o relacionamento tá pesado. Ou a amizade, né? Tem muitas pessoas que são, assim, dependentes com a amizade. Então a gente tem que estar atento a todos esses sinais. É o que eu falo. As pessoas sempre dão sinais, gente. Sempre. Então tem alguma coisa errada? Observa. Observa se são as suas atitudes, se são as atitudes dos outros. Sim, vai ficar gravado sim. Eu prometo que dessa vez eu vou salvar e vou colocar aqui no Instagram como GTV, tá? Que da outra vez eu não consegui salvar. E a que eu consegui salvar tinha ficado horrível, não tinha gostado. Então, assim, como eu falei, procure um profissional, um psicólogo, faça terapia. Porque é importante a gente conseguir tomar as nossas próprias decisões, tomar as rédeas da nossa vida e não depender do outro pra tudo. Entendeu? É claro que a gente gosta de ser cuidada, tem gente que gosta de ser cuidada, mas a gente tem que ter a nossa própria responsabilidade na nossa vida. A responsabilidade de ser feliz é unicamente nossa, não do outro, tá? Então é ideal procurar um profissional. É que eu fico lendo assim, porque eu faço tipo um roteirinho com os pontos chaves pra eu lembrar o que eu vou falar. Então, assim, faça terapia, gente. Acredite, terapia não é coisa de louco, né? A gente tá em pleno 2020. A gente já quebrou esse paradigma aí de que terapia é coisa de louco. Não é. Então, faça terapia e você vai ver o quanto é libertador, tá? Bom, agora eu já falei o tema que eu queria. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar aqui. Agora eu vou responder as outras perguntas que já tem aqui. E se vocês quiserem ir mandando mais, podem mandar, tá? Deixa eu voltar aqui. A Luísa, como descobrir? O Fábio não tem capacidade. Como se desligar da pessoa? Focando em você, entende? Pega a resta da sua vida pra você. Pega as decisões que você tem que tomar e toma sozinha. Confia no seu potencial. Se você errar, tudo bem. Todo mundo erra. Se você errar, você tenta de novo. Então, assim, para de focar no outro. O outro não é a solução dos seus problemas. Só você é a solução dos seus próprios problemas. O medo de ser enganado em relacionamentos, amizade, tudo tem alguma relação. O medo de ser enganado é insegurança. Está ligado com a insegurança, né? Por quê? Porque você não tá segura em relação a você. Então, automaticamente, você vai ficar inseguro com o outro. Se você não confia em você, você acha que você vai confiar no outro? Se você não colocar a mão no fogo por você, você vai colocar sua mão no fogo pelo namorado, por uma amizade? Não vai, né, gente? Então,
Eu acho que o medo de ser enganado tá muito ligado à insegurança. Aí a gente tem que ver o que mais que tá ligado aí, tá? Pode ser a dependência emocional, pode ser ego. A gente tem que ver o que tá acontecendo. Eu penso em outra pessoa, realmente ela retribui como eu. A grama do vizinho pode ser sintética. Vamos esquecer esse efeito, gente, de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, tá? A gente não pode se comparar. Eu sempre falo isso em live. Quem se compara, perde. Entendeu? Então, assim, o outro não vai mostrar os defeitos dele pra vocês. Não vai mostrar os problemas. Então, só o dono da casa sabe onde tá as goteiras. Não pense que a vida do outro é perfeito. Não fica se espelhando no outro. Não se compare. Se for pra seguir pessoa no Instagram, por exemplo, siga pessoas que vão te inspirar a ser melhor, a fazer algo melhor, pessoas inteligentes. Não fica seguindo só a modinha de padrão de beleza, porque beleza não põe a mesa, não. O que eu acho que acontece comigo? Já tive o segundo namorado presente, enjoei deles. E segunda distância, e eles me deram pé na bunda por eu ser possessiva e ciumenta. Primeira coisa, tira essa ideia de pé na bunda, tá? Ninguém dá pé na bunda de ninguém. Resolveu namorar, os dois resolvem namorar juntos. Não deu certo, termina, tá tudo certo. Isso não quer dizer que levou um pé na bunda. A gente tem que mudar o pensamento. Se a gente fica nesse papel de coitado, levei um pé na bunda, não. Não, a gente não pode ficar nesse papel de coitado. Deu certo, ótimo. Não deu certo, paciência e aprendizado. Então, você tem que ver se você tá com alguma dificuldade de se relacionar. O que tá acontecendo nos seus relacionamentos. Você é feliz sozinha? Você se conhece? Então, assim, tudo isso tá muito ligado. E é o que eu falei, pra estar feliz com o outro, pra se relacionar com o outro de uma forma positiva, você precisa estar bem com você mesmo, entende? Porque não adianta, se você tá cansada, insegura, irritada e vai se relacionar com outra pessoa, você vai projetar tudo isso na outra pessoa. Então, não dá. Tá bom? É errado você ser independente quando você é casada. Você tem que participar tudo ao companheiro. Errado ser independente ou dependente. Eu acredito que você ser independente casada é o normal. Não é porque você é casada que você precisa ser completamente dependente do outro, né? Cada um tem o seu espaço, a sua privacidade. Cada um tem a capacidade de tomar decisões. Porque existem decisões que só cabe a gente. Mesmo que a gente é casada, mesmo que a gente tem filho, tem decisões que são responsabilidade nossa. A gente não precisa precisar da aprovação do outro, da ideia do outro. Entendem? Agora, tem que participar de tudo, não. Não é porque tá casada que tem que participar de tudo. Acho que tem que participar do que você está afim, né? Ou entrar no consenso, porque a vida a dois, a gente tem que fazer por onde, né? 50% de... Lembra que eu falo? Relacionamento é uma via de mão dupla. 50% de um, 50% de outro. Às vezes... E tem que ser companheiro também. Às vezes a pessoa quer ir no lugar, vai. Às vezes você não quer, mas vai porque ele também vai. Entende? Assim, uma parceria mesmo. Mas a gente não tem que fazer tudo com o outro. A gente tem que priorizar o nosso bem-estar. Eu quero fazer, eu vou me sentir bem, então eu vou. Eu não vou me sentir bem, mas hoje eu posso fazer pelo outro, então perfeito. Tudo é um acordo, tudo é conversado. Família, porque às vezes você pega no pé demais e a distância é muito complicado. Gente, pra namorar à distância, tem que estar muito bem consigo mesmo. Tem que ter uma segurança enorme. Eu já tive relacionamento à distância, no começo é lindo, maravilhoso. Depois... E eu já pequei muito nisso, porque eu não me conhecia muito, não tinha segurança, eu era insegura comigo mesma e eu projetava muito no outro. Então hoje eu vejo tanto que eu errei, não me sinto culpada, tá? Porque eu tenho a minha parte de culpa, assim como o outro tem. Tipo assim, o sentimento de culpa eu não carrego comigo. Mas como eu falhei em algumas partes, tipo, não me conhecia, não tinha segurança, duvidava muito de muitas coisas. Mas por quê? Porque eu não tava bem comigo
mesma, entende? Então, se a gente não tá bem com a gente mesma, a gente começa a criar paranoia. E é o que eu falei. Aí vem a máquina de destruir relacionamento, que é a insegurança. E pegar no pé demais, ninguém gosta, tá, gente? Quando você era criança, sua mãe pegava no seu pé, você gostava? Aposto que não. Então, assim, seu namorado também não vai gostar, né? Então, é isso. Luísa, Bruno, e o exagero da independência? Afinal, ninguém é feliz sozinho. O exagero da independência ou da dependência? É o que eu falei. Não tem essa de ninguém é feliz sozinho. Lembra que eu falei? Porque se você precisa do outro pra ser feliz, gente, você nunca vai ser feliz. Ou você pode ser feliz 10 minutos, 2 dias. Ou você vai ser feliz quando está com a pessoa. Isso é legal? Claro que não. Porque você está condicionando a sua felicidade no outro. Isso não é legal, gente. Porque aí a sua felicidade ela fica comprometida. E se o outro acordar um dia e falar, não vou te fazer feliz mais? Aí acabou a sua vida? O que você vai fazer? Vocês entendem? Então, assim, não condiciona a sua felicidade no outro. Ninguém é feliz sozinho? Claro que é. Se você estiver bem com você mesmo, você vai ser feliz sozinho, sim. E quando você conhecer uma pessoa legal, bacana, que supera suas expectativas, o outro não vai te fazer feliz. Ele pode te transbordar. Ele pode te fazer ainda mais feliz. Só que se você continuar sua felicidade 100% no outro, não é legal. Você não vai ser feliz, entende? Vai ficar gravando? Vai. Luísa, terapia é coisa de gente esperta. Autoconhecimento é a chave do sucesso. É verdade. É a pura verdade. A chave do sucesso é o autoconhecimento, gente. Porque quando você conhece suas habilidades, as suas qualidades, o seu jeito, entendeu? Por exemplo, eu tenho algo que eu não gosto em mim, eu posso trabalhar isso, eu posso aperfeiçoar isso. Então isso pode ser, tipo, eliminado da minha vida. Entende? E aí você consegue desenvolver trabalho melhor, relações melhores, não só relacionamento de casal, mas relacionamentos interpessoais com pessoas, tipo, amizades, entendeu? Fazer um network bacana, porque você se conhece, tem um jogo de cintura. Falei tanto que me deu até falta de ar. E quando uma amizade que foi trazida por marido e essa amizade te trai, depois disso não consigo deixar mais a amizade se aproximar. Como agir? Então, traição é um assunto muito delicado. Depende do que é traição pra você, o que aconteceu. Porque às vezes traição pra mim é uma coisa, pra você é outra. Então a gente tem que entender qual é a forma do seu pensamento. O que significa traição pra você. E aí, se você sentir a vontade, a responsabilidade de perdoar, é o que eu falei. Perdoar não significa que você precisa continuar com a pessoa, continuar convivendo com essa amiga. Tá tudo bem você perdoar, liberar o sentimento, e se você não quiser conviver com essa pessoa, tá tudo certo. Entende? Você precisa perdoar pra liberar o sentimento, pra você parar de carregar essa carga, porque querendo ou não, é uma carga negativa que você carrega por não perdoar. Porque você fica pensando, você fica alimentando, você se sente no papel de vítima, entende? E outra coisa, não é porque uma pessoa te traiu que todas as pessoas que entrar na sua vida vai te trair. Entende? Pode ser que uma pessoa errou. Todo mundo erra. Ou pode ser que ela é uma pessoa traíra mesmo. Mas pode ter 1 milhão de pessoas que são boas, que não vão te trair, que vão te proporcionar alegria. Mais alegria, né? Porque vocês entenderam o que eu falei mais cedo. Então, assim, gente, a gente é assim, ó. A gente pode ter 50 amizades. Aí 49 são maravilhosas pra gente. Aí a gente tem uma amizade que faz algo errado ou que trai. Aí sabe o que a gente faz? A gente só olha pra essa amizade, uma pessoa que traiu, e já acha que nenhuma mais presta. Então a gente tem uma tendência a olhar pras coisas negativas, pras pessoas negativas. Isso não é bom, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Independência, oi, boa noite. Não. Sim, sou psicóloga. Não consigo acreditar em relacionamentos mais. E você? Você acredita em você? Por que você não acredita em relacionamento mais? Sabe me dizer por quê?
A gente tem que superar esses traumas, gente. A gente tem que se libertar desses fantasmas emocionais. Não é porque um relacionamento não deu certo que todos vão dar errado, entende? Tem que parar de generalizar as coisas. Esse medo, esse trauma, essa insegurança, é muita falta de amor próprio, de autoconhecimento. E amor próprio não é, ai, que lindo, tem amor próprio. Não, é um trabalho diário, é difícil. Tem muito mais a ver com se aceitar, com se amar do jeito que você é. É permitir acertar, mas também permitir errar. Entende? Alguma pergunta? Me decepcionei, fui traída. Quantas vezes? Uma vez? A vida inteira? Como que foi? Porque, gente, a vida tem infinitas possibilidades, né? Então a gente não pode pensar por uma traição que todo mundo vai trair, que não vai ser capaz de amar uma pessoa boa. Porque não é assim, a gente consegue, né? A gente tem que aceitar perdoar, tem que aceitar acreditar nas pessoas, tem que dar oportunidades para outras pessoas, entendem? Traída 3 vezes. É difícil porque tem muitas pessoas que a gente se relaciona, às vezes a gente começa a se relacionar com pessoas de um determinado padrão de comportamento. A gente tem tendência a repetir padrões, sabe? Então, se você não começar a se conhecer, a voltar nesses traumas, nesses fantasmas, e entender o que tá te aproximando desse perfil de pessoa, você não consegue evitar. Mas quando você começa a entender que você está sendo atraída por determinado tipo de pessoa, personalidade, comportamento, você começa a evitar. Você pode evitar, entende? Como trabalhar esses traumas? Voltando nos traumas na terapia, tá? Voltando nesses traumas, entendendo o que aconteceu, liberando o perdão. Muitas pessoas fogem dos traumas, desses fantasmas emocionais por medo. Porque às vezes são coisas muito dolorosas, são coisas que geram sofrimento até hoje. Então muitas pessoas fogem de voltar para se libertar. E é importante voltar, é importante aceitar que o que aconteceu não tem como ser mudado, entende? O que aconteceu, aconteceu, tá no passado. E o passado a gente não pode mudar. O presente é agora pra gente viver. E o futuro é só uma possibilidade. Entende? Sou muito ansiosa. Gente, existem formas de lidar com a ansiedade, tá? Não sei qual é o tipo da sua ansiedade, se vem acompanhada de algum transtorno, mas existem técnicas de respiração, a respiração diafragmática. Depois me lembra de fazer o vídeo que eu quero postar aqui pra vocês. Meditação é muito importante. E atividade física, alimentação balanceada, tudo aquilo que eu já falei, né? E terapia principalmente. Porque a gente tem que entender o que tá te deixando ansiosa. Quais são os seus pensamentos antes de ficar ansiosa? Antes de ter uma crise de ansiedade? O que manda no nosso corpo? Pensamento? Por quê? Lembra que eu falei? O pensamento, ele gera emoção e sentimento. As emoções e sentimentos vão gerar comportamento, ações. Então a origem de tudo é no pensamento. Concordam? Eu não perdoo. Gente, perdoar, a gente não. Ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu quero perdoar alguém, um desejo do meu coração enorme. Não, ninguém. É difícil perdoar. Entendeu? E a gente é assim, quando a gente erra, a gente quer ser perdoado. Né? Nossa, pelo amor de Deus, me perdoa, eu errei, sou humano. Mas quando o outro erra com a gente não quer perdoar. Não, eu não vou perdoar, não acredito que ele fez comigo, não é possível que ele fez isso. E se coloca no papel de vítima e cria essa barreira. Então, assim, quando você perdoa, não é nem pelo outro, é por você. Pra você liberar essa carga, liberar esse sentimento e pra seguir em paz, entende? Eu aguento tudo calado de todos. E quando eu decido falar pra não mais se afogar, eu só me ferro, porque o mundo vem com mais raiva de mim. Aguentar tudo calada é muito complicado. Pera aí, gente. Eu sempre apanho desse celular. Porque quando eu não expresso, quando eu não falo o que tá acontecendo comigo, o meu corpo vai transformar essas coisas em doença.
Entendeu? O corpo vai expressar. Vai colocar pra fora de alguma forma. Então, se você não fala, geralmente o seu corpo vai colocar pra fora em forma de doença. Então, cuida, conversa, dialoga. É muito importante. O mundo vem com raiva de mim. Por que o mundo tem raiva de você, gente? Oh, meu Deus.